Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas nós estamos com aula nova de Bioquímica aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para você receber todas as aulas que estão vindo por aí. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a tradução. O que é a tradução? É traduzir um RNA a uma proteína, sintetizar uma proteína baseada na informação genética ali que está no nosso DNA. Vamos lá? Então, hoje a gente vai ver sobre a tradução, que é o dogma central aí da biologia. Nós já temos uma aula aqui no canal sobre a transcrição e a replicação, e hoje a gente continua então com a sequência ali, né, do dogma, que é a tradução. Então, olha só, né? Só relembrando aqui com vocês. Nós temos lá no nosso DNA o material genético, nós e todas as espécies, né? Cada um com o seu código genético. E aí nós vimos nas outras aulas que existe um processo de transcrição, que é quando o DNA sintetiza, né? Forma ali o RNA, baseado na informação que tem no DNA, é sintetizado um RNA. Tem também a replicação, que é quando um DNA forma um outro DNA. E agora, na aula de hoje, a gente vai ver a tradução, que é a informação que foi formada ali do RNA formar uma proteína. Então, o DNA tem uma informação que passa para o RNA. E agora, com essa informação, o RNA vai sintetizar uma proteína através da tradução. Então, vamos entender como que isso funciona. A tradução é uma decodificação, né? A gente vai decodificar, ou seja, lá no RNA tem um monte de códigos. E aí a gente precisa decodificar isso. Esse vai ser o papel da tradução, decodificar o RNA mensageiro, que é o RNA que carrega esses códigos. Por isso que é mensageiro, porque ele carrega essa mensagem, esses códigos. E lá nesses códigos, nessas mensagens, estão ali as informações contidas para sintetizar uma proteína. Então, a célula lê a informação que está ali, lê os códigos ali que está no RNA mensageiro e usa essa informação para construir uma proteína. Quem manda na síntese de proteína vai ser ali, então, o DNA e o RNA. Primeiro, o DNA é transcrito no RNA e depois o RNA é traduzido para sintetizar a proteína. Então, olha como que funciona isso. Ai, meu Deus, mais uma vez eu riscando toda a aula e tendo que apagar depois. Não dá, gente, não consigo dar aula de bioquímica sem imagens, sem esquemas. E a Fabi que organiza aqui tudo para nós, então ela coloca esse monte de imagem, eu adoro, e aí eu fico aqui, ó, pintando tudo para explicar melhor para vocês. Então, olha só. Nós temos lá no núcleo o nosso material genético, assim como todas as espécies, tá? E aí tem lá o DNA carregando o nosso material genético. O DNA ele é transcrito a RNA e o RNA sai do núcleo, então a transcrição acontece dentro do núcleo. O RNA sai do núcleo e lá no citosol é onde vai acontecer a tradução, é onde vai acontecer a síntese da proteína. Então, lembrando, né, o que é uma proteína? É uma sequência de aminoácidos. Então, com vários aminoácidos, a gente produz uma proteína. Só que para uma proteína ter função, ela tem que estar numa estrutura tridimensional. Então, não é só juntar um aminoácido no outro, precisa acontecer também um dobramento, uma estrutura tridimensional formada ali dessa proteína para que ela tenha uma função. E aí, qual é o nome da ligação? Vocês lembram? Qual é o nome da ligação que une aqui um aminoácido no outro? A ligação peptídica. Então, no processo de tradução em que o RNA vai formar uma proteína, ele precisa também formar o quê? A ligação peptídica, que é a ligação que vai unir aqui um aminoácido no outro. Então, ele tem que sintetizar essa ligação, que é uma ligação covalente bem forte ali, que está unindo um aminoácido no outro. Então, lembrando, quais são os tipos de RNA? Nós temos o RNA mensageiro, né? Então, a gente está formando ali, a partir do DNA, vários RNAs, e tem o RNA mensageiro. No RNA mensageiro é quem possui o código, quem possui a mensagem para sintetizar a síntese.
O RNA, como a gente viu, ele também é uma sequência ali de vários nucleotídeos. E aí, a cada trinca de nucleotídeos, ou seja, a cada 3 nucleotídeos, nós temos um códon. O que é um códon? Códon é uma trinca de nucleotídeos. E essa trinca de nucleotídeos é ela que dá a informação de qual é o aminoácido que vai ser incorporado na cadeia dessa proteína, na cadeia polipeptídica que está sendo formada. Então, olha só, aqui eu tenho um códon e outro códon. Então, cada códon desse vai informar que precisa ser incorporado nessa proteína determinado aminoácido. Então com esse códon 1 eu coloco o aminoácido X. Com o códon 2 eu coloco o aminoácido Y. Só que o que tem nesse códon? 3 nucleotídeos. Quais 3? Nesse caso aqui, nesse exemplo, esse códon 1 tem o A e o U e o G, né? Lembra dos nucleotídeos lá? Que tem a base nitrogenada adenina, uracilo e guanina. Ou aqui, citosina, guanina, adenina, né? Então, olha só. Aqui, cada códon representa um aminoácido, baseado nessas informações que tem aqui, nesses 3 nucleotídeos que estão aqui. Então, são eles que vão ter esses códigos, é o RNA mensageiro que vai ter esse código, esse códon, que vai dar informação de qual é o aminoácido que precisa ser colocado na estrutura dessa proteína. E depois tem o RNA transportador. Existem vários tipos de aminoácidos. Aqueles aminoácidos que o nosso próprio corpo sintetiza e aqueles aminoácidos que o nosso corpo não sintetiza. E assim em todos os animais, tá? Nós precisamos formar proteína com os 2 tipos de aminoácidos. Então, nosso corpo sintetizou um e a gente não sintetizou outro. Então, o outro vai vir da onde? Da nossa alimentação. Então, vai precisar aqui de um RNA transportador para transportar esse aminoácido que vai ser incorporado na estrutura da proteína. E esse RNA transportador, ele vai carregar tanto o aminoácido essencial, que é aquele que a gente precisa comer, ou seja, a gente não sintetiza, tanto o aminoácido não essencial, aquele que o nosso corpo produz. Inclusive, vocês querem uma aula bem específica sobre as diferenças de aminoácidos essenciais e não essenciais? Comenta aqui embaixo para eu saber se vocês desejam de uma aula só sobre os aminoácidos. Acho muito importante porque cada espécie tem um tipo de aminoácido essencial diferente. Então, tem uma gama aí de animais e de ser humano, né, que a gente pode trabalhar e mostrar para vocês quais são os aminoácidos essenciais para o ser humano, quais são os aminoácidos essenciais para cada tipo de espécie. Comenta aqui embaixo se você deseja essa aula. Então, olha só, o RNA transportador, ele vai transportar o aminoácido. Eu não preciso sintetizar uma proteína que tem vários aminoácidos. Esses aminoácidos vão vir de onde? Vão vir do RNA transportador. Então, esse aqui, ó, é o RNA transportador. Ele tem essa estrutura aqui na forma de cruz, né, geralmente. E ele tem aqui embaixo, no final dele, um anticódon. O que é um anticódon? Anticódon vai ser 3 nucleotídeos que tem que na verdade assim, eles são complementares ao códon que está aqui no RNA mensageiro. Então, por isso que chama anticódon, porque ele vai ser complementar. O que significa isso? Aonde tem A vai ser U, aonde tem U vai ser A, aqui, e aonde tem G vai ser o C. Então, ele é complementar. Isso vai fazer com que a ligação do aminoácido que será encaminhado para a síntese proteica, né? Isso vai permitir que esse aminoácido se ligue ali para que ocorra a síntese proteica. Então, esse aminoácido vai ter que vir do RNA transportador, e aí vai vir o RNA ribossômico, que a gente já vai ver, e vai ligando o aminoácido no outro. Então, ó, cada RNA transportador tem uma especificidade. Nós temos 20 aminoácidos diferentes que podem ali estar presente na estrutura da proteína. Se cada anticódon tem o seu material ali que vai incorporar o aminoácido, existem 20 tipos de RNA transportador, porque cada um vai carregar um tipo de aminoácido. Aqui é onde ele vai se ligar no RNA mensageiro ali para conseguir saber qual é o aminoácido que ele coloca.
O aminoácido está sendo carregado aqui, ó. O aminoácido é carregado aqui nessa estrutura. E aqui embaixo, então, é a informação se esse aminoácido está certo, né? Se esse é o aminoácido que vai ser carregado agora. Então, vamos entender melhor como que acontece isso. Ó, aqui a gente tem o RNA mensageiro, que tem lá 3 nucleotídeos, que eu falei para vocês aqui no slide anterior, que são os códons. O RNA transportador, que é quem está transportando o aminoácido, então aqui é um aminoácido, ele tem lá na sua estrutura embaixo o anticódon, que é então 3 nucleotídeos complementares ao códon do RNA mensageiro. Esse RNA transportador só deixa esse aminoácido aqui se o anticódon for complementar ao RNA mensageiro. Por quê? Porque se for um anticódon que não é complementar ao códon do RNA mensageiro, não é esse aminoácido que ele tem que deixar, é outro. Então, precisa vir outro RNA transportador e colocar o aminoácido correto. Porque a gente vai ver no final dessa aula as mutações. Se for incorporado um aminoácido errado ali na proteína, a proteína pode ser toda transformada. E aí ela vai perder uma função importante. Então, o que a gente tem aqui? O RNA transportador carregando o aminoácido e, ao mesmo tempo, do outro lado da sua estrutura, tem o anticódon, que precisa ser complementar ao códon do RNA mensageiro para ele saber que aquele aminoácido que ele está colocando é o aminoácido correto. Beleza? Então, esse é o papel do RNA transportador. E aí, nós temos o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele tem ali na verdade, ele está associado às proteínas que originam subunidades dos ribossomos. Então, o que são ribossomos? Né? Eu falo que são verdadeiras máquinas de sintetizar proteína. O ribossomo ele tem 2 subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. A subunidade maior é onde tem uma enzima peptidiltransferase. Essa enzima aqui, então vamos voltar aqui, ó. Ela tem lá, eu estou sintetizando uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos. Bom, para eu saber se vai ser o aminoácido A, B ou C, vai ser o RNA transportador, que vai ler a informação do RNA mensageiro para saber se vai ser incorporado o aminoácido A, o B ou C agora. Mas como que é formado essa ligação aqui, que é a ligação peptídica? Quem sintetiza essa reação, quem faz essa ligação, é esse centro peptidiltransferase. É esta enzima que é capaz de catalisar, de sintetizar a ligação peptídica que está unindo ali um aminoácido no outro. E aí vem então o centro decodificador, que é o centro que vai unir todas as informações, todos os códons, né? Todas as informações que estão chegando do RNA transportador e do RNA mensageiro. Então, é um sistema, uma verdadeira máquina funcionando ali para que você consiga sintetizar uma proteína. Então, olha só, lá no RNA mensageiro, então vamos voltar aqui, ó, que foi o primeiro que a gente viu, é ele, então, né, que tem lá os códons. Então, a cada trinca de nucleotídeos, né, a cada 3 nucleotídeos nós temos um códon, e é esse códon que determina qual será o tipo de aminoácido que será incorporado nessa proteína. Como isso acontece? Então, olha só. Nós temos aqui essa tabela bem clássica que mostra aí para nós qual é a sequência de nucleotídeos e qual é o aminoácido que corresponde a essa trinca. Então, aqui ó, nós temos a primeira letra do códon e depois as outras letras desse códon. Então, olha só, vamos supor que lá no RNA mensageiro tenha um C, um U e um U. Então, vamos voltar aqui, ó. Nesse primeiro códon, é um C, um U e um U. Qual é o aminoácido que vai precisar ser transportado ali pelo RNA transportador e que o ribossomo vai fazer essa ligação? Aí eu venho aqui nessa tabela. CUU, então vai ser incorporado o aminoácido leucina. Ah, se for um ACU, vai ser uma treonina. Então, aqui, ó, esses nomes aqui correspondem aos aminoácidos. Lembra que eu falei que são 20 tipos de aminoácidos?
Só que olha que interessante. Mesmo tendo diferentes trincas, então, ó, esse aqui termina com U, esse aqui termina com C, esse aqui termina com A, esse aqui termina com G. Eles podem dar origem ao mesmo aminoácido. Então, isso é uma informação muito importante, porque às vezes pode ocorrer uma alteração nesse, nesse último nucleotídeo que poderia ser uma mutação nessa proteína. Porém, como tem diferentes trincas que constituem o mesmo aminoácido, às vezes não vai ter alteração nenhuma na proteína. Porque se só o final da trinca ali ser diferente, pode ser que não interfira em qual proteína, qual aminoácido que vai ser incorporado, entende? Enfim, então existem aqui essas três trincas, né? Três nucleotídeos que correspondem a uma trinca, e cada trinca dessa tem, então, os seus aminoácidos. Quando chega na trinca UAA, isso significa que é hora de parar a síntese dessa proteína. Porque assim, né? Pensa assim, tô lá colocando um monte de aminoácido do lado do outro, sintetizando ligação peptídica, tarará. Que horas que o ribostomo sabe que é hora de parar de fazer essa proteína? Quando chega lá no RNA mensageiro, essas duas trincas aqui, ou essa daqui também, que são as trincas que a gente fala que é o stop codon, é o códon de parada, o códon de, opa, pode parar de sintetizar agora, pode parar de incorporar aminoácido nessa sequência aqui, beleza? Então, ó, existem 61 códons diferentes. O códon AUG é um sinal de início, então tá aqui, ó. Ele que vai começar a tradução, e ele também, se for no meio ali da cadeia, ele pode originar o aminoácido metionina, né? Pode incorporar o aminoácido metionina. E existem esses três códons de parada, que vai acabar com a tradução, que vai falar assim, ó, pode parar de incorporar aminoácido. Então, esses três códons de parada, então, por exemplo, aqui, ó, tem lá no RNA mensageiro a trinca, o códon, então AUG é uma metionina, então tá aqui, ó, metionina. AUC, vamos achar o AUC aqui. AUC é uma isoleucina. UCG, cadê? Vamos achar aqui. UCG, UCG. Cadê, gente? Vocês estão vendo? UCG aqui. Uma serina. E aí agora é um UAA. UAA é um de parada, então vai parar de incorporar aminoácido ali. Entendeu? É bem complexo, né? Gente, eu falo. Vou até voltar aqui para mim. Peraí. Eu falo, gente, para entender bioquímica tem que ter muita fé, entendeu? Porque vocês têm que acreditar em mim que tudo isso está acontecendo dentro das células. Não tem que ter muita fé? Eu falo, cara, tem que ter muita fé, porque é difícil visualizar, né? Não é igual, uma garrafa existe. Você tá vendo que ela existe. Agora, isso aqui, tudo que acontece dentro da célula, a bioquímica em si, você tem que ter fé de acreditar que tudo isso está acontecendo, porque é muito difícil você visualizar. E olha que loucura, né? A pessoa que descobriu isso é muito doida. E a gente só tem que aprender. A gente não tem nem que descobrir. A pessoa já fez o trabalho mais difícil. É só a gente aprender. Então é só a gente conseguir compreender todo esse sistema funcionando ao mesmo tempo dentro das nossas células. Acho isso maravilhoso dentro da bioquímica. Maravilhoso. Então vamos lá, ó. Os códons de um RNA mensageiro são lidos por ordem, da extremidade 5' para a 3' por RNA transportador. Então aqui em verde tem o ribossomo. E aqui em roxinho, o RNA mensageiro com as suas trincas, né? Com os seus códons. Olha lá ele aqui. Aqui em vinho, vai ter o anticódon do RNA transportador. Olha ele carregando aqui os aminoácidos. Então, cada RNA transportador possui um anticódon que vai se ligar ao códon correspondente no RNA mensageiro, fazendo esse pareamento de bases, né? Fazendo essa ligação complementar aqui. Baseado, então, nessa informação que tem no RNA mensageiro, é depositado ali, né? Ligado um aminoácido diferente. Se for outra sequência, é outro aminoácido. Então, quem define qual aminoácido vai ser
é o que está aqui no RNA mensageiro. E aí o anticódon tem que ser complementar, o anticódon do RNA transportador tem que ser complementar a ele para ele conseguir ligar o novo aminoácido. Então, isso é muito importante, por quê? Porque às vezes acontecem as mutações. Às vezes, existe lá na síntese da proteína, no processo de tradução, pode acontecer uma alteração na sequência desse aminoácido. Então, a proteína ela pode ser uma proteína mutante. Pode ser que ela perca ali algum dos pares de base que ela tem, e aí vai fazer uma proteína mutante. Então, por exemplo, ó, aqui tem a proteína normal, metionina, alanina, serina e histidina. Aqui embaixo, ó, tem a proteína mutante, metionina, alanina, fenilalanina, treonina, tirosina. Então, não é a serina e nem a histidina. Tá vendo que aqui vai ser a fenilalanina e depois volta a ser o mesmo aminoácido? Então, opa, essa alteração da sequência de aminoácidos é o que já causa uma mutação. Aqui também, ó. Aqui tem a metionina, metionina. Alanina, alanina. E aqui é tirosina, isoleucina e leucina. Depois volta a treonina. Então, aqui também esses aminoácidos aqui não deveriam estar aqui. Entende? Porque a proteína normal seria uma serina e uma histidina. E ela colocou aqui uma tirosina, uma isoleucina e uma leucina. Então, às vezes, gente, isso é muito problemático, né? Porque é uma mutação lá no gene. Você pode ter ali a falta de alguma base que daria origem a algum aminoácido. Você pode ter uma incorporação de uma base a mais, e isso vai fazer com que você coloque um aminoácido a mais nessa proteína. Então, é isso que causa as mutações, né? É muito difícil, porque mutação no DNA não tem tratamento, não tem o que fazer, né? Tá mutado lá no DNA. Aqui a gente trouxe para vocês um exemplo de uma doença causada por uma mutação assim, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é o defeito ali da hemoglobina, que faz com que a hemoglobina fique na sua estrutura, né? A hemoglobina é a proteína que está presente dentro das hemácias e é responsável aí pelo transporte de oxigênio. Quando essa proteína ela é feita errada, de forma errada, ela faz com que a hemácia fique em forma de foice. Por isso que chama anemia falciforme, por conta desse formato de foice. Então, olha como que fica aqui, ó, o glóbulo vermelho, né? A nossa hemácia. E o que que ocorreu aqui? Lá, quando o DNA foi sintetizar a hemoglobina, o DNA da pessoa estava com um código alterado, com um códon alterado. Então, ao invés de adenina, tinha uma timina. E aí, ao invés de produzir o GAG, produziu GTG. Isso provocou uma substituição em qual aminoácido que era para ser incorporado ali na síntese da hemoglobina. Era para ser a glutamina e por conta da modificação ali do códon, da mutação do códon, foi substituído pela valina. E só esse pequeno detalhe de alteração do aminoácido já fez a hemoglobina ficar deformada e a hemácia também ficar na sua forma de foice. Então, é muito ruim isso, tá, gente? A anemia falciforme. Porque a anemia falciforme, como ela fica nessa forma de foice, é como se a pessoa sente muita dor. É como se tivesse um monte de agulhinha espetando ali os vasos da pessoa. Então, essas pontas aqui, ó, vão vindo aqui no vaso, pode entupir mais facilmente, porque ela não é fluida igual o glóbulo vermelho normal. Então, isso causa muita dor na pessoa e não tem tratamento, né? Não tem cura, porque é uma doença genética, certo? Então, todas as células novas que a pessoa vai produzir, ela vai trocar a glutamina pela valina, só porque lá no códon dela, aquele nucleotídeo estava trocado. Então, olha como que é importante a tradução. E é por isso que a gente quis trazer essa aula aqui para vocês conseguirem visualizar de como é importante o nosso material genético. Então, olha só como é importante, né, a gente entender o nosso DNA e saber que o nosso material genético tá ali e é ele que comanda a síntese das proteínas, por isso que tem que ter tudo certinho, porque senão a proteína também vem defeituosa e aí pode acarretar nas doenças. Se você gostou dessa aula, já se inscreve aqui no canal
Deixa o seu like. Acompanhe a gente lá no Instagram também, que eu sempre trago perguntas e questões para vocês se questionarem aí. Um beijo, gente. Até mais.